das commodities de segunda-feira. Vamos ler aqui as notícias do carnaval do Lula. Ah, não. Já lemos isso. Agora vamos ler aqui as... Não sei o que vamos ler. O Diário da Causa Operária, é pra já. Vamos ler, é pra já. Jornal da Causa, Diário da Causa Operária. Só um segundo. Diário da Causa Operária. Reloj turno. Lugar cercano. Ascensor. Cerro Concepción. Turri clock. A light here for Concepción Funicular. Não a cassação do PCA. Compartilhe aqui a luta do povo palestino. Acompanhe aqui a luta do povo palestino. Oriente Médio. Israel aprova a anexação da Cisjordânia. Eu tinha ouvido alguma coisa nas redes sociais de... Estavam aí... Como é que era? Estavam expulsando, né? Que horror. Expulsando os palestinos de lá. Editorial. Grande capital envia mais um sinal do que quer para o Brasil. Vamos ler aqui o comentário do Rui Pimenta. Não pode falar que é o Rui. E diz assim: editorial. Grande capital envia mais um sinal do que quer para o Brasil. Qualquer governo que não se disponha a impor o nível de arroxo exigido pelos bancos é visto como um empecilho para a revista The Economist. Qualquer governo que não se disponha a impor o nível de arroxo exigido pelos bancos é visto como um empecilho para a revista The Economist. E aí tem uma foto do Milei. Dinei Milei. Diz assim: a revista britânica The Economist, porta-voz tradicional do imperialismo e do grande capital financeiro, usou o Brasil como exemplo para defender, em linguagem supostamente técnica, o seu programa econômico para o país. Um choque de austeridade contra os trabalhadores. Em artigo publicado no dia 15 de fevereiro de 2026, reproduzido pela grande imprensa brasileira, a revista afirma que, entre aspas, o alerta mais oportuno para as economias centrais viria do Brasil. O motivo, porém, não é nenhuma novidade. O país estaria preso a uma armadilha de juros altos e dívida pública, que, para o grande capital, exigiria um ajuste permanente. O texto admite que o orçamento primário está, entre aspas, está quase equilibrado, que o país tem, entre aspas, crescimento razoável. Está falando da Argentina ou do Brasil? Não, do Brasil, eu acho. E, entre aspas, Banco Central Independente. Mas transforma tudo isso em detalhe secundário diante do ponto principal. O governo precisa pagar juros, entre aspas, altíssimos e, por isso, teria de, entre aspas, tomar emprestado cerca de 8% do PIB por ano para pagar os juros. Fecha aspas, com a taxa curta em 15%. A própria The Economist deixa escapar com todas as letras o núcleo político da campanha. Não haveria saída, entre aspas, responsável sem austeridade. Segundo a revista, é, entre aspas, improvável reduzir o déficit por austeridade porque Lula, entre aspas, afrouxou as restrições orçamentárias. Grande Lula. E conclui que, se os juros não caírem, entre aspas, drasticamente, a dívida aumentará, entre aspas, consideravelmente.
Em outras palavras, ou o governo aceita um pacote brutal de cortes e reformas, ou será acusado de empurrar o país para uma, entre aspas, espiral fiscal. O texto vem acompanhado do comentário, destacado na própria reprodução do artigo de que, entre aspas, se Lula for reeleito, chance de ajuste fiscal é zero. Se oposição ganhar ajuste, será insuficiente. Fecha aspas. A frase é reveladora por dois motivos. Primeiro, porque mostra que a burguesia não está satisfeita com, entre aspas, sinalizações, contingenciamentos ou remendos. Quer uma ofensiva de conjunto, um trator neoliberal que passe por cima de direitos, salários, investimentos sociais e qualquer política mínima de proteção à população. Segundo, porque evidencia que o problema para o grande capital não é apenas Lula, é qualquer governo que não se disponha a impor o nível de arroxo exigido pelos bancos. Mesmo uma eventual vitória da direita não garantiria, segundo eles, o, entre aspas, ajuste desejado. Segundo eles, o, entre aspas, mesmo uma eventual vitória da direita não garantiria, segundo eles, o, entre aspas, ajuste desejado, isto é, o nível de ataque necessário para arrancar do povo os recursos que hoje são sugados pelo sistema da dívida e pelos juros. Essa questão joga luzes sobre o problema Jair Bolsonaro, o presidente, ainda que tenha indicado Paulo Guedes como ministro da Economia e tomado medidas neoliberais agressivas, como a reforma da Previdência e a privatização da Eletrobras, não é neoliberal, entre aspas, suficiente para o grande capital. O alerta da revista Porta-Voz do Imperialismo é claro. Nas eleições presidenciais, a burguesia procurará favorecer um candidato que tenha o perfil de alguém como Javier Milei, alguém disposto a vender o país inteiro. Tem tempo para uma segunda notícia aqui no causaoperária.org.br. Diário da Causa Operária. Tem uma notícia que diz assim: Movimento Operário. Petroleiros fazem campanha para Lula enviar petróleo a Cuba. Federações de trabalhadores do setor, entidades e movimentos de solidariedade pedem envio emergencial de combustível à ilha. E tem uma foto da Petrobras. E diz: aí tem um brother meio bêbado, um pouco bêbado. Organizações sociais, movimentos populares e entidades de petroleiros articulam campanha, entre aspas, petróleo para Cuba. Para pressionar o governo Lula e a Petrobras a enviarem combustível em caráter emergencial ao país caribenho. A iniciativa surge diante do agravamento do cerco imposto pelos Estados Unidos com sanções adicionais adotadas pelo governo Donald Trump, que afetam diretamente o abastecimento energético da ilha. Com apoio das duas federações nacionais dos petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros, FUP, e a Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, a campanha reúne o Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba.
e as Causas Justas, a Associação Cultural José Martí, entidades populares, centrais sindicais e partidos políticos. Na sexta-feira 13, a FUP enviou um ofício à Diretoria Executiva de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, chefiada por Cláudio Romero Schlosser. No documento, a federação solicita uma reunião para discutir a possibilidade de envio emergencial de combustível a Cuba. No ofício, a FUP afirma que, entre aspas, diante do agravamento recente das restrições comerciais e enérgicas que têm impacto diretamente o abastecimento daquele país, gerando riscos humanitários e comprometendo serviços essenciais, seria fundamental dialogar institucionalmente sobre alternativas viáveis, aspectos regulatórios e operacionais, além de eventuais caminhos de cooperação baseados em, entre aspas, solidariedade, soberania e responsabilidade social. O movimento ocorre após medida adotada pelos Estados Unidos no fim de janeiro. Na ocasião, o país aprovou um decreto que impõe tarifas contra países que forneçam petróleo a Cuba, ampliando o cerco econômico e afetando o fornecimento de energia no país. Abre aspas. A FUP se solidariza com o povo cubano contra o embargo econômico e energético promovido pelo governo Trump. A diplomacia brasileira já se manifestou acertadamente sobre o tema. Contudo, precisamos de ações concretas, urgentes e de caráter humanitário. A Petrobras, na condição de empresa pública de um país soberano, precisa se envolver para garantir o abastecimento de petróleo para o país caribenho, fecha aspas, afirmou o diretor da FUP, Paulo Neves. O Brasil mantém relações comerciais com Cuba com exportações concentradas principalmente em produtos agrícolas e alimentícios, além de alguns benefícios industriais, além de alguns bens industriais. A balança comercial entre os dois países é superavitária para o Brasil. Como assim, o Brasil ganha mais dinheiro? Parece que sim, né? Enfim, tem que ter solidariedade com Cuba.